Boa noite, boa noite, Rayana, Célia, Nil, sejam muito bem-vindas, né? O perfil da Escola Ribeiro de Araújo que está sempre acompanhando a gente. Olá, pessoal, muito boa noite, muito bom estar com vocês aqui novamente, né? Então, vou ver se o nosso convidado já está aqui online, já está chegando, para a gente iniciar logo esse bate-papo de hoje, né? Que é um papo muito interessante, um assunto muito importante, a lei de causa e efeito, né? Rita, Sandra Mara, o Wagner Santana já está online, já chamei, já vai estar chegando com a gente, pertinho da gente. Olá, Wagner, boa Tudo bom? noite. Boa noite para vocês. Como é que tá, Tudo Adriana? Tudo bem? bem? Vocês estão me ouvindo Já baixa um direitinho? pouquinho o som. Seja muito bem-vindo, né? Muito mais uma Obrigado. vez a live do Gesa. Baixar aqui o som um Obrigado. pouquinho. Então, Wagner. Wagner Contábil. Sim. É o quê? Pois é. Então, Ah, Wagner, com W. Agora que eu entendi o que você falou. pois é. Tá me ouvindo bem, Wagner? Tô sim. Eu vou colocar o fone que eu não estou ouvindo você muito. Tá um pouco longe. Tá Pessoal, o um som pouco tá bom? longe? Vocês estão ouvindo o Wagner direitinho? Vamos chegando. Já tem muita gente aqui online com a gente. Deixa eu só botar aqui. Estão me ouvindo, pessoal? Ouvindo. Vou botar o fone para ouvir um pouco melhor, que tá um pouco baixo. A gente vai chegando para a idade, né, Wagner? Isso vão acontecendo. Se fosse for você, Agora a a sua gente conexão resolvia. está muito boa. A imagem está fugindo um pouquinho. A minha? Eliette, Soraya, esperemos que não fuja, né? Meninas, vocês estão vendo bem o Wagner? Está visualizando bem? Talvez seja a minha conexão. Mas vamos ver. Nil diz que está vendo direitinho. Pode ser a minha. É você que tá Então, Wagner, congelando sua vamos imagem. então dar início, né? Para esse inicial, você pode fazer para a gente? Tá ouvindo? Vamos lá? Estou vendo. Vamos. Então vamos asserenar nossas mentes, pedir ao alto, aos benfeitores espirituais, aos guias da casa do Grupo Espírita Sementes de Amor, que nos amparem, que nos auxiliem na exposição, na conversa dessa noite de hoje, que possa ser instrutiva para todos nós. Rogamos aos céus que nos intuam de bênçãos e que todos que estão participando, que irão participar desta conversa, possam ser agraciados com fluidos de energia positiva. Esteja conosco agora e sempre, Senhor. Assim seja. Que assim seja. Márcia Rodrigues, bem-vinda, né? Então, as meninas estão aqui, o pessoal já está chegando. Hoje, gente, vamos falar sobre a lei de causa e efeito. É um tema muito importante, principalmente dentro da doutrina espírita. E como a gente fala em todos os nossos encontros, o objetivo aqui não é transformar, não é convencer ninguém a seguir a doutrina espírita. É levar o conhecimento, o embasamento da doutrina e aí sim, a pessoa poder optar ou escolher o caminho que desejar, porque todos somos livres, né? Conforme o nosso livre-arbítrio. E o Wagner sempre acolhe, né? Os convites do GESA, está sempre disposto. Já é um palestrante conhecido da nossa casa, muito querido. E mais uma vez, em nome do GESA, né? Do Grupo Espírita Semente de Amor, a gente agradece sua presença e trazer o seu Obrigado. conhecimento, né? Um bate-papo sempre muito gostoso. Então, estão abertas as perguntas nos comentários. Nós já temos aqui algumas, o pessoal já enviou antes, e a gente vai estar conversando agora com o Wagner. Wagner, eu já vou iniciar a pergunta, mas você já pode também fazer a saudação para o pessoal, certo? Então, a primeira pergunta para a gente introduzir o assunto, que o pessoal já encaminhou, é: o que é a lei de causa e efeito? E qual a diferença entre causa e efeito e ação e reação?
Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, é um prazer estar aqui nesse bate-papo com a Adriana, com vocês, a gente falando, discutindo, pelo menos para nós espiritistas, de coisas boas, né? Porque a busca do aprendizado é algo que é inerente a nós, seres humanos. E somente aditivando o que a Adriana falou, aqueles que ainda não estão na causa espírita, né? São aqueles que estão buscando, que estão investigando, né? Que estão descobrindo, que estão pesquisando, sejam bem-vindos, né? E mesmo para os leigos, né, a contribuição ela é muito boa, porque o conhecimento ele não se acaba nunca, ele é constante o aprendizado. Para responder essa pergunta, a gente precisa só inteirar, né, o pessoal de que a lei de causa e efeito, né, a causalidade, ela é uma lei, né, de que rege a todos nós, seres humanos, ela não se aplica aos animais, né? E é interessante que nós, seres humanos, sempre tivemos um quê de achar de que existia uma lei que nos regia. E isso vem desde sempre, desde antes. A gente vai conversar aqui sobre o passado, né? Sobre karma, sobre a lei de tal e qual, né? A pena de talião. Mas, efetivamente, quando a gente fala de lei de causa e efeito, da causalidade, como os espíritos falaram a Kardec, né? Como Kardec discorreu a respeito do assunto, e a gente vê na literatura espírita, a gente sabe que essa lei nos rege e ela nos diz basicamente uma coisa, de que tudo aquilo que a gente faça, que a gente age, de que a gente tome por atitude, isso voltará para nós. É como se tivesse a causa e vai ter um efeito que é um efeito óbvio. Não tem nada a ver com punição. Muitas vezes, essa lei é chamada também de lei do retorno, porque aquilo que a gente faz, a gente vai adiante sofrer as consequências. Mesmo não só ruins, não, boas e ruins. Porque essa lei está diretamente ligada a Deus, nosso Pai, ser soberanamente justo e bom. A lei de ação e reação, se a gente for olhar para o lado científico, né, o lado da física, que é até a área próxima à minha área, é a terceira lei de Newton, né? De que fala de que a toda ação corresponde uma ação na mesma direção, mas em sentido oposto, né? Newton, o grande físico, né? Aliás, a física, tirando a quântica, a que a gente trabalha, que tem-se tudo nos dias atuais, é a física newtoniana, né? Ele tem lá a primeira lei, que é a da inércia, a segunda lei, que é o princípio da dinâmica, mas que se aplica às questões materiais, se aplica às coisas materiais. A nós, o que nos interessa é a lei de causa e efeito, a gente vai conversar sobre isso, porque tem muita coisa que se adiciona aí, né? Tá certo. A segunda pergunta você já respondeu. Que, as Qual pessoas foi? estão mandando as dúvidas, né? Mas vai de acordo, né? Todos os seres estão sujeitos à lei de causa e efeito, e você acabou nos de dizer, né? É uma lei humana, não Todos tem problema algum. conscientes. Aqui no planeta Terra só temos nós, por enquanto. Pois. Então, a terceira pergunta que nos enviaram. Como essa lei atua nas reencarnações? Nós seremos cobrados com a mesma medida, da mesma forma que nos comprometemos? Dá um medo, né? É um medo, né? Eu até Não fico com é? medo também de responder. E quando a pessoa faz essa pergunta, a gente faz assim, eu estou perguntando isso e eu vou responder. Eu tenho que olhar primeiro o que eu tenho ainda para resgatar, né, Adriana? Ou todos Com nós. certeza, é Mas, verdade. meus amigos, a lei de causa e efeito, ela é algo muito lógico, se a gente for observar. A maioria das perguntas, como Kardec o fez, como a gente o vê, elas decorrem mais da gente querer esmiuçar um assunto, né? Mas como assim? O porquê? E isso é natural do ser humano. Mas a gente não deve confundir a lei de causa e efeito com as leis da humanidade.
a gente não deve confundir a lei de causa e efeito como algo danoso. Pelo contrário, a lei de causa e efeito, ela expressa integramente a justiça divina. Aliás, a justiça divina é essa instituição que baliza a lei de causa e efeito. Um exemplo, vai ocorrer, vai retornar para mim o que eu fizer. Só se for coisa ruim? Não. Se eu fizer coisa boa, vai voltar coisa boa para mim. Pois. Então o nome já está dizendo causa e efeito. A toda causa corresponde um efeito. Mas é igualzinho, vamos lá, se eu fiz um pouco de bondade, eu vou receber adiante um pouco de bondade? Depende. Se eu fiz uma coisa errada de uma determinada proporção, eu vou pagar na mesma proporção, ou mais ou menos? Depende. Porque magnanimamente a lei de causa e efeito, ela é regida, como a gente vai ver aqui, pelo amor. Então a gente não pode adotar a mesma medida. E Kardec foi bastante sábio lá no livro Céu e Inferno, quando ele colocou que a gente consegue se quitar, expungir os nossos débitos, né? Quando a gente, acima de tudo, como são as etapas? Primeiro a gente se arrepende. Então, a questão da expiação, né? A provação, estamos num planeta de provas e expiações. A gente prova quando a gente já sabe de algo e apenas tem que provar, tem que se submeter para mostrar a Deus, a divindade, de que nós conseguimos suplantar aquele equívoco. Eu costumo dizer que é igual na escola a prova. Aí vai ter a prova de matemática amanhã de manhã. O professor vai chegar, vai botar todo mundo sentado, não estamos na pandemia, vamos supor assim, gente. E aí vai lhe entregar uma prova, né, na sua mesa e vai dizer a você, prove que você estudou, o que você aprendeu. E aí vai entregar a cada um. Então, cada um está ali para se submeter, para dizer se entendeu. Se a prova tiver práticas laboratoriais, por exemplo, se praticou correto. E aí vem uma nota que pode ser maior ou menor na medida daquilo que conseguimos compreender e entender. Mas o que é o bom da lei de causa e efeito? É que essa medida ela vem de acordo com o que a gente planejou antes da nossa reencarnação. Será que deu para Deu, entender, pessoal? com certeza, né? A Sandra Mara está aqui dizendo, ótima explicação. Queria dar as boas-vindas ao Obrigado. Eric, né? Ao Eric, que chegou há pouco, a Jaqueline, a Anjas Stephanie, que foi a ganhadora da nossa promoção do livro E a Vida Continua. Falando nisso, gente, a gente vai estar lançando uma outra promoção, né? Um livro ótimo, né, Wagner? Pois Muito é, ela bom. foi a sortuda. A gente vai estar ainda essa semana lançando uma nova promoção. Fiquem atentos, tá bom? Então, Wagner, essa pergunta, eu acho que muita gente que está nos assistindo, que está acompanhando essa live, acho que tem dúvida e curiosidade quanto a isso. A lei, não, esse momento atual de pandemia que estamos vivendo, as pessoas que estão morrendo contaminadas pelo coronavírus, elas estão resgatando algo neste processo de causa e efeito? Vamos lá. Conforme a gente falou no início, todos nós, seres humanos, estamos submetidos à lei de causa e efeito. Como ela é uma lei, como a gente falou, lógica, e nós, querendo ou não, estamos submetidos, por que estamos submetidos? Então é uma imposição, é um determinismo, é um fatalismo? Não. Não é porque a gente tem o livre-arbítrio. A gente tem aquele direito de repente, querer aceitar ou não. Joia, tudo bem. Mas nada do que acontece conosco, pessoal, mas nada mesmo. O cair de uma folha, como disse o Mestre Jesus, ou o fio do cabelo, como citou o apóstolo Filipe, nada passa que Deus não saiba. Então, o momento em que a gente está vivendo de pandemia, vamos ser bastante claros. Nós já tínhamos problemas com vírus antes, concordam? Nós já tínhamos problemas com bactérias. Nós tínhamos problemas já de violência.
nós tínhamos vários problemas, situações ruins para resolver. E à medida que o mundo vem se evoluindo, a gente vai observando o quê? Que a gente manda um homem para a Lua, a gente constrói uma nave espacial para dar uma volta no espaço, mas a gente ainda tem irmãos nossos que passam fome. Nós temos, como dizem os estudos, 600, 800 milhões de pessoas que vão morrer de fome nos próximos 5, 10 anos. Então a gente ainda consegue ver pessoas, muitas vezes, meus irmãos, no bairro em que a gente vive. Quantos bairros de Salvador, de um lado está a opulência e do outro está a necessidade? Então, para tudo isso existe um motivo. A grande questão da pandemia é que, e aí eu vou citar em cima do que a nossa veneranda Joana de Ângeles nos fala e de que outros palestrantes espíritas têm discorrido, e é algo que mesmo antes da pandemia já se falava. As questões deletérias da nossa psicosfera, que é pesada, o que é a psicosfera? Esse ambiente, nós estamos imersos em fluidos, ok? Vamos imaginar que nós estamos dentro de um grande aquário. O aquário é água, nós estamos em fluidos. Gel ou algo, a gente não vê, mas é o ar que se respira, como se fosse o ar que se respira. Mas a carga de energia negativa das nossas ações equivocadas, elas vão se acumulando, né? Elas vão virando aqueles miasmas, como diz Joana de Ângeles, né? Eu costumo brincar com minhas filhas dizendo que essas formas deletérias, esses miasmas que ficam dessas coisas ruins que a gente se submete, é como se fosse aquele brinquedo chamado geleca, né? Que fica Nojento. grudento. Então, a gente vai se submetendo, seja em casa, no trabalho, pega o transporte público, é o convívio de amizades, é os lugares por onde a gente anda. Daí por que essa necessidade da gente diariamente ter que ter um ponto de vibração, uma oração pela manhã e à noite, para poder que a gente faça essa limpeza. Então, esse acúmulo dessas formas deletérias, essa psicosfera fica pesada de energia negativa. Nada tem a ver com religiosidade. Estamos falando de ciência. E essa energia condensada no mal, ela fica tão pesada que ela interfere nos seres vivos. Ou não? Quantas vezes a gente chega e fala assim, poxa, fulano hoje está assim, fui conversar com ele, eu chegar fiquei triste. Ou eu passei por uma pessoa, a pessoa esteve aqui na minha sala, que até a planta murchou, um ambiente pesado que Ciclano está hoje. Aí vocês imaginem a humanidade então inteira e essa carga deletéria que potencializa também os vírus, as bactérias que no planeta existem. E aí, o que é que eu costumo dizer? É que dessa vez a coisa eles vieram de turma. É pandemia mundial. E aí, sabendo da existência da lei de causa e efeito, a gente vai entender de que existe um motivo para isso ter acontecido. Segundo, se tem um motivo e é algo que está causando danos, integridade física, não é isso? Preocupação, tristeza nas famílias, nas pessoas, né? A sensação de insegurança, o medo, então é algo de retorno de algo que a gente não fez bem. E aí a gente vai para uma segunda questão de que é algo que a humanidade em si, ou seja, coletivamente, contribuiu para isso. A gente tem que entender que a lei de causa e efeito é para os seres humanos, mas ela atua tanto individualmente quanto na sociedade, quanto coletivamente. Por quê? Porque são energias. Nós somos matéria, agora aqui nós, os encarnados, né? Nós somos a matéria como está, e depois a gente se dissocia, né? Quando é do desencarne que voltamos à erraticidade. Mas sim, a pandemia ela tem tudo a ver com as nossas atitudes, as nossas ações. Não é de agora, não. É de nossas vidas pregressas. Vem se acumulando, né? Eu não diria com juros e correções monetárias esse acúmulo, porque a gente tem a misericórdia divina ao nosso lado. Ainda bem, né? Mas é algo em que a gente tem que se sair melhor.
por que isso está acontecendo. E quando isso passar, ou se é a vacina, ou se é o comprimido, o que quer que seja, mas o que é que aquilo quis nos dizer? O que é que está por vir? Então é essa a grande questão que a gente tem que fazer pela lógica. E a lógica que a gente tem que entender é de que nada na Terra acontece que não tenha uma justa causa. Deus é muito justo, né, Wagner? Então, vamos dar as boas-vindas para o Raimundo Nonato, para a Flávia, a Janaína, para a Daniela também, que acabaram de ingressar, Regina. Boa noite, gente. Fiquem à vontade para fazer perguntas também, tá certo? Então, Wagner, você também acabou de responder, eu acho que respondeu, né? Essa lei individual ou pode ser aplicada de forma coletiva? Você acabou de falar, né? A questão da pandemia, com certeza algo coletivo, né? Para toda a humanidade, para a gente refletir, né? Se você quiser Sim. acrescentar mais alguma coisa, senão a gente pode ir para a próxima. Baixozinho. Tá ouvindo baixo? Fala aí agora. Oi, tá ouvindo agora? Agora, diz aí. Pronto. Tinha uma pergunta assim, se essa lei é individual ou pode ser aplicada de forma coletiva. Mas você acabou de falar e deu o exemplo da pandemia, né? Que pode ser algo coletivo para a humanidade realmente refletir, né, e ver o que está acontecendo. Sim, sim. Pronto. Eu vou passar para outro se você quiser acrescentar. Nós somos seres gregários, né, Adriana? Nós somos criados simples e ignorantes, mas uma coisa é certa, a gente foi feito para viver em sociedade. E aí a gente cresce, né? E ao longo das nossas diversas reencarnações, a solidariedade é que deve ser o tom. Então, compartilhamento. E aí a gente compartilha até o que não deve, né? Até as coisas erradas. Então, Verdade. no momento que a lei de causa e efeito ela agir, ela vai agir diretamente, incidir em cada um, segundo aquilo de que teve a causa. Então não é algo que é taxativo, a gente não pode dizer isso. Né? Importante você tocar também. Importante você falar isso, que é um adendo, eu queria que você comentasse também. Porque muita gente, não só, infelizmente, alguns espíritas, né? Não são todos, logicamente, mas às vezes as pessoas não se aprofundam, né, no conhecimento, e outras pessoas também fora da doutrina que têm um olhar um pouco diferenciado sobre isso, no sentido assim de que se apega a essa questão de, merece o que está passando, é a lei do retorno, é a lei de causa e efeito, e aí quer lavar as mãos para não levar o carinho, né, a atenção, o cuidado para com o outro, como que se isso fosse aprendizado para ele, então você está isento de levar o seu acolhimento, a sua ajuda. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Você só repete a parte final porque sua voz sumiu, agora que melhorou o áudio para mim. Essa conexão hoje acho que não está muito legal. Não, eu estou falando que algumas pessoas têm a ideia errônea de que, às vezes, quando a pessoa está passando por alguma situação e ela se desculpar com isso. É a lei do retorno, é a lei do causa e efeito. Deixa lá, não vou ajudar, não vou acolher. Ele tem que aprender, né? E a gente sabe que não é assim que deve ser. Então, eu queria que você comentasse sobre isso. E é interessante porque a lei de causa e efeito, ela nos faz também, ela age sobre nós para que desenvolvamos dentro de nós a capacidade de sermos solidários. Porque o fato de fulano ter feito isso, primeiro que nós não devemos julgar, né? Não julgueis para não ser de julgado. Eu não posso, ou nós não podemos dizer que todos aqueles que morreram de alguma maneira trágica é porque estava, vamos dizer, pagando algo. Às vezes foi uma necessidade do planejamento, um pedido da pessoa, do espírito. Então, a gente não deve julgar. A gente sabe que Jesus Cristo não precisava ser crucificado, nem Francisco de Assis precisava passar por que passou, mas eles quiseram nos exemplificar. E aí, como é que a gente pode ver o nosso irmão sofrendo? A gente vê o nosso irmão necessitando de algo e a gente diz, não vou fazer isso não, porque ele está pagando. E aí ele tem que pagar mesmo. Não, mas às vezes, e na maioria das vezes, meus irmãos, o que ele está expungindo ali do débito dele é também o nosso. E nós vamos ser a misericórdia divina a agir nele. Nós que vamos determinar muitas vezes aquilo que foi feito naquela pergunta anterior da medida.
Mas aquilo só aconteceu porque eu me tornei melhor a ponto de ajudá-lo e ele também aprendeu acerca do erro que ele cometeu. Daí porque, se eu matei uma pessoa, não vai precisar daqui a X trocentos anos que aquela pessoa venha e me mate. Ou de que não aquela pessoa, outro venha e faça igualzinho da mesma maneira como a gente vê em alguns filmes. Não é assim. A lei de causa e efeito, a solução, o que a gente faz para combater, para expungir o efeito ruim, chama-se amor. Então, o remédio, o antídoto é o amor. Nós só vamos conseguir vencer as nossas aflições, porque é o efeito, né? Se a gente internalizar esse amor. Porque se nós não tivermos o amor dentro de nós, pelo nosso irmão, a solidariedade, quem é que vai ter por nós? Então o mundo tinha que viver sempre com pessoas mais para poder fazer o mal, para eu poder pagar aquele mal que eu fiz. Então nunca ia acabar, sempre ia ter malfeitores na Terra, vocês entendem isso? Sempre ia ter que ter alguém para fazer uma maldade, para eu poder pagar a maldade que eu paguei. E não é isso. A questão aqui que a gente fala é a benevolência, é a virtude da compaixão, da piedade. É isso que nos faz crescer. Divaldo sempre fala de que o bem que a gente faz suplanta o mal que a gente fez. Ou seja, a gente paga o mal que a gente fez com o bem que faz agora. Esquece o passado. Porque o que é o esquecer o passado? Porque muitas vezes a gente fica remoendo aqui nessa vida coisas ruins que aconteceram e, como dizia minha avó, nem anda nem desanda, né? Aquela remoendo aquilo. Mas vai lá, pode continuar. Pronto. A Regina reforçou aqui suas palavras, que principalmente agora que o momento é de compaixão, de acolhimento, não é verdade? Sim, com certeza. Pois bem. Mostre, provem vocês que aprenderam, vocês espíritas que leem tanto, atuem agora como a gente preconiza, como está lá nas leis morais, né, Adriana? Isso, exatamente. Momento do testemunho. É agora, né? Stephanie está comentando que está perfeito suas colocações, muito bom. Wagner é sempre ótimo, né? A Laodiceia gente, também. Não é nada, a gente vai estudando também. A Laodiceia Pode também, falar. seja bem-vinda, o Pablo, vão chegando. Nossa próxima pergunta também é uma dúvida muito inerente a várias pessoas, né? As famílias são compostas mediante a causa e efeito, Wagner? Oi, Eliette acabou de chegar aí pra gente. Sim. Gente, vamos de novo. Tudo que acontece conosco, existe uma causalidade. Quando a gente ingressa numa família, nós temos ali, muito provavelmente, muitas vezes, seres em que a gente já compartilha de alguma, alguma vinculação energética, boa ou não tão boa. Mas também pode acontecer de, na nossa família, chegarem pessoas de que a gente nunca viu. É a primeira vez que a gente convive, é meu irmão. Mas espiritualmente, ao longo das encarnações, é a primeira vez que está traçando, né, uma convivência comigo. Então, a família que a gente tem é a família necessária para que a gente possa cumprir o planejamento reencarnatório que a gente acertou. E por que entre esses estranhos não são estranhos? Esses são pessoas que a misericórdia divina está colocando para nos auxiliar e que também eles estão precisando de algum dos membros da família para auxiliar a ele. Vocês já perceberam em empresas grandes que você trabalha e ela tem várias filiais? Aí um bom dia chega assim, o seu chefe diz: Adriana, se arrume, que segunda-feira você vai para a filial de São Paulo, que lá, a Adriana de lá, sei lá, se afastou, ficou adoentada e precisa cobrir o lugar dela, que está com uma demanda muito grande. A Adriana sai, vai para ficar um mês, fica 6. Não é assim? Não acontece muitas vezes nas empresas? Esse direcionamento de suprir uma necessidade. É isso que Deus faz com a gente.
Então a causa e efeito está também nisso, está agindo nisso. Como efeito disso que vocês precisam, eu vou precisar dessas peças aqui nessa família. Vocês entendem, meus irmãos? A lei de causa e efeito, deixa eu falar uma coisa, ela é diretamente ligada a uma coisa chamada escolha. A lei de causa e efeito que está agindo sobre todos nós nesse momento, ela só está agindo porque nós escolhemos. Por quê? Porque a gente vive plantando, semeando. Nós agora, todos nós, estamos o quê? Colhendo, perdão, o que a gente plantou no passado, em vidas passadas. E, ao mesmo tempo, semeando o nosso futuro. Se eu estou agora semeando o meu futuro e estou colhendo o meu passado, é a lei de causa e efeito agindo sobre mim. Então, nós podemos mudar a lei de causa e efeito com uma coisa chamada livre-arbítrio. A gente pode se modificar para melhor e se tornar, dentro da lei de causa e efeito, da lei divina, a gente diminuir, aumentar, a gente conseguir trabalhar esse efeito sobre nós e, consequentemente, plantar para que adiante os novos efeitos sejam melhores. Então a gente tem que começar a entender que é o que a gente escolhe. E a gente traça um planejamento reencarnatório. Então não pensem que a lei de causa e efeito ela vem sobre tudo aquilo que a gente é. A gente não ia aguentar. O fardo não pode ser maior do que o que a gente possa suportar. Mas é em cima daquilo que a gente planejou para essa reencarnação. Aí é a diferença dela para as leis antigas, que são leis humanas, pena de talião, né? Olho por olho, dente por dente. Nada de olho por olho, dente por dente. É amor mesmo. Entendeu? É diferente do Código de Hammurabi. Eu dou risada porque na faculdade tinha uma aula que o professor dizia assim pra gente, o Código de Hammurabi era assim. Tinha lá um artigo que dizia, se o construtor construiu uma casa e essa casa caiu e matou uma pessoa que estava dentro, o construtor deve ser morto. Aí vai, o Código de Hammurabi era tal e qual, talião, né? Olho por olho, dente por dente. Se a casa cai, que você construiu para outra pessoa, e o filho daquela pessoa que estava dentro morre, seu filho deve morrer. O que é que tem a ver o filho do construtor com o filho que morreu? Então, vocês entendem? Uhum. Então, vamos pensar na linha do amor, né? O que cobre a multidão de nossos pecados é o amor. Pedro nos disse isso, o amor cobre uma multidão de pecados, né? A gente precisa ser solidário, né? Conhecereis os meus discípulos por muito se amarem. Foi o que o Mestre Jesus nos disse. Verdade. Consegui responder? Com certeza. Se não, completem. Se não, completem. Comenta. O pessoal está dizendo que está gostando, está entendendo, mas se tiver alguma dúvida, quiser que repita. Por favor, fale. Isso, podem falar, tá? Magali está chegando agora. Abraço, Magali, Pablo, Mônica Sobrinho. Muito bem, muito bem. A próxima. Essa foi uma curiosidade da Sandra Mara. Ela nos enviou via direct do Instagram. Vocês podem estar enviando também, viu, gente? Antes a gente já está preparando perguntas antes. E a Sandra Mara enviou aqui 2 perguntas para a gente. O que leva, Wagner, um espírito a parar no umbral quando desencarna? A razão está diretamente ligada à lei de causa e efeito? Quer dizer, você já explicou, né? Mas vamos detalhar um pouquinho para ela. E a outra, já que aí você já engloba. Qual o impacto do perdão para a lei da causa e efeito? Acho que uma está bem envolvida com a outra, né? Então vamos lá. Com certeza. Sandra Mara, fica aí atenta para a sua resposta. Sandra Mara, né? Sandra Mara, a gente vai exatamente para o lugar em que a gente comprou a passagem. A gente vai, as nossas ações, as nossas atitudes, elas refletem exatamente o que nós somos. O lugar onde convivemos hoje, o bairro que moramos, as pessoas com as quais nós temos vinculação energética, está tudo já limitado, isso já está tudo delimitado por conta da nossa condição moral.
Quantas vezes a gente vê pessoas nascerem em lugares onde muitas vezes a sociedade diz, quem é daquele lugar vai dar para ruim. Não era assim que fala? Não é assim? Porque mora em tal lugar. Porque quem com porcos anda, farelo come. Nada disso se aplica à lei de Deus. Porque o próprio Divaldo, a Joana nos dizem que dentro daquele pântano fedorento, né, asqueroso e negro, pesado, nasce o lírio no meio dele, lindo e com um cheiro maravilhoso. E nós transitamos pelos lugares ruins ao longo das nossas vidas. Tanto é assim que Divaldo nos diz que uma época da nossa vida, a gente está de lama até o joelho, ou mais, aqui na barriga. E a gente vai se melhorando, vai chegando para beirada, a lama vai baixando, e a gente ainda sai com os pés sujos, a roupa suja. E como é que a gente faz? A gente tira os sapatos para poder tirar a sujeira. É isso que a gente, no mundo de provas e expiações, vem fazendo, é tirando essa sujeira. Então, quando a gente fala de umbral, quando a gente fala de céu, de inferno, vamos raciocinar, vamos entender como o nosso mestre Kardec nos fala. São estados de consciência. A gente vai para onde a gente conseguiu conquistar. Sabe, eu até queria fazer medicina, mas terminou que eu fui fazer biologia. Porque estava a concorrência alta, tentei e não consegui 2, 3 vezes. Isso é uma coisa comum. Quantas vezes perseguimos ser algo num determinado concurso público? Assim temos que ser nós em relação às questões morais, em relação às questões espirituais, que é o que verdadeiramente importa. Carro, casa, vestido, passeios, festas fazem parte de nossa vida, mas não devem ser o nosso foco principal. O nosso foco principal é a gente crescer espiritualmente. Vamos precisar de sapato? Vamos. Do vestido? Vamos. Mas eu preciso de 50 pares de sapatos? Será? De 30 carros? De 50 fazendas? Então a gente começa a entender de que quem constrói o nosso mundo somos nós. Então o reino de Deus está dentro de nós. E esse reino é segundo as nossas obras. É segundo as nossas obras, aquilo que a gente realiza é aquele local onde a gente vai estar. Então, a gente não tem que pensar de que desencarnou, mudou tudo. Não! A gente vai continuar exatamente como a gente é, consciencialmente. Com um detalhe, a gente vai ser até mais, porque nós ainda escondemos nas nossas sombras aquilo que a gente não quer que os outros saibam, mas que em espírito está aflorado em nós, ou quando a gente tem a emancipação da alma durante o sono, né? Então, a gente tem que entender de que se vai para o umbral, se não vai, ou se foi para o céu, ou se foi para o inferno, vamos nos desligar disso, porque isso nos passa, muitas vezes, na maioria das pessoas, um medo. Passa um medo de viver. É o que a Magali está perguntando aí agora, Wagner, não interrompendo, mas para não sair o fio da meada. Ela está perguntando aqui agora nos comentários. Todos precisam passar pelo umbral ou tem aqueles que desencarnam e não passam pelo umbral? Tem de tudo, Magali. Você está entendendo? Eu vou até parafrasear aquele Boris Casoy. Pode acontecer de tudo, inclusive nada. O que a gente, Magali, tem que fazer é tentar fazer o máximo de bem possível no nosso dia a dia. Você vai no Livro dos Espíritos depois e lê a pergunta e a resposta da questão 919. Dia a dia a gente vai tentando ser melhorzinho, porque a gente ainda não dá para deixar acumular. Sabe? Nós somos assim. Eu dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair. Wagner é até gente boa, mas se pisar na unha encravada dele, fulano é ótimo pai, mas péssimo marido. É um bom irmão, mas um péssimo funcionário. Nós não somos ainda bons em tudo. Mas tem uma coisa que a gente tem. Consciência. Se a gente já tem um discernimento moral,
O que é moral, como Kardec pergunta, é saber distinguir o que é certo do que é errado. É o bom proceder. Então, Magali, a gente procura fazer o bem, desde as coisinhas pequenininhas. Eu sempre repito isso. Bom dia, boa tarde, com licença, por favor, muito obrigado, gentil, valeu. Se a gente começa nesses pequenos atos, a gente só tende a crescer. Se vai ser umbral, se não vai ser exatamente aquilo que a gente plantou. Então, se você precisa, se todos podem passar pelo umbral, é uma resposta que é de cada um segundo as suas obras, segundo o que semear. E eis que o semeador saiu a semear, não é a parábola? Então, pense de que, fazendo bem, a gente tem fortes chances. Vou parar aqui, porque fazer o bem, mas com sinceridade, né, Adriana? A coisa que sai do coração. Não é com aquilo que eu vou fazer o bem, porque lá no alto vou ganhar bônus hora, como fala nos livros. Né? É a sinceridade da gente querer ser solidário, da gente querer auxiliar o outro, da gente querer ajudar o nosso próximo. Nossa família, o nosso cônjuge, todos que convivem conosco. Não precisa a gente ser somente doação de alimento, doação de roupa, mas uma oração que a gente faz por uma pessoa. Simplesmente se a gente passa e vê uma pessoa numa situação, passou no ônibus e viu aquela cena de um acidente, aquele sangue ali no chão, faz uma oração. Pede para que os espíritos ajudem. É isso que é o bem viver. Eu não estou dizendo aqui de que a gente precise ser, como falava antigamente, coroinha. Não é isso. Você vai continuar indo para a festa, vai continuar passeando. Você vai poder namorar, mas dentro das leis divinas. Você não pode se entorpecer ou desvirtuar, né, das atitudes. É os limites. Nós temos que nos imbuir de princípios e valores e, sobretudo, de limites. Porque, como disse Paulo, Magali, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Eu até posso fazer isso, mas não devo. Outras vezes, eu até devo fazer, mas eu não posso. É o sim, sim, não, não. Nem quente ou frio, mas morno, não. Não sei se eu quis, deu para entender? Acredito que sim, ela agradeceu. Gente, falando também em fazer o bem, aproveitando que o Wagner tocou nesse ponto, Wagner, a gente ainda tem uma questãozinha para você responder, certo? Como fazer o bem? O nosso grupo espírita, Sementes de Amor GESA, ele é localizado no bairro de Cosme de Farias. No momento, por conta da pandemia, medidas de segurança, estamos com as portas fechadas. Porém, o nosso trabalho social continua acontecendo. Conseguimos fazer a doação de algumas cestas básicas este mês já. As comunidades, né, famílias ligadas à oficina de artesanato Flor de Lótus. Mas para que consigamos todo mês fazer essa doação, precisamos contar com a ajuda e o apoio de vocês. Então, vocês que puderem, qualquer doação, a gente tem um site da prefeitura lançado recentemente que a pessoa pode doar até por cartão de crédito, né? Ou não, pequenas importâncias, pequenas quantias. Não tenha vergonha, qualquer valor pode ajudar a gente. Então, entre em contato pelo direct do GESA, lá no Instagram do GESA também tem dados bancários de como ajudar, ou reúne com a comunidade, com os vizinhos, com os familiares, uma certa quantia de alimentos, a gente pode mandar buscar. Então, tudo isso é uma forma de ajudar o outro, né? Deixasse sua mensagem. Uma última pergunta, que o tempo está estourando, né? O Instagram já está sinalizando. Deus quer o bem de todos os seus filhos? Deixe uma mensagem final aí para a gente, Ferraz. Meus irmãos, Deus é soberanamente justo e bom. Nós somos filhos de Deus. E uma coisa que a gente costuma pensar, e a gente pode raciocinar acerca disso, é que Deus sendo amor e nós sendo filho dele, então somos filhos do amor. Então todos nós trazemos o amor dentro de nós. Deus nos criou simples e ignorantes. O estágio em que nós, Wagner, Adriana, Magali, todos que estão aqui nos ouvindo, está hoje,
foi acrescentado às coisas boas e aos equívocos por conta de nós. Deus nos criou simples e ignorantes. Mas a misericórdia divina, ela concorre simultaneamente, lado a lado, desde a criação, a nos proteger e a querer o melhor para nós. Tenhamos certeza de que se algo dá errado, se algo nos acontece de ruim, ele pode ter uma causalidade no passado, nas nossas vidas passadas, e pode também, muitas vezes, ser para o nosso bem. Como assim, Wagner? Eu queria ganhar na loteria. Pois é, a gente vai entender de que muitas vezes as coisas que para nós pensávamos ser boas, elas podem representar um acréscimo de débito nosso, da gente se perder, né? Vocês já viram aquilo de que você dá uma bala todo dia, um doce a uma criancinha, e no dia que você pega e esquece o pacote com os 20, dos próximos 20 dias, você voltar, a pessoa encontra papel, né? Se lambuza. Então a gente tem que entender de que Deus é nosso Pai e Ele nos quer exatamente como nós somos, mas com uma diferença. Ele quer que a cada dia nós sejamos melhores. Porque, queiramos ou não, o nosso destino é a perfeição. Então, se a gente está acabrunhado com algum problema, seja um jovem, sejamos mais maduros, estejamos na terceira idade, todos nós, meus irmãos, temos problemas e aflições, temos questionamentos. Mas uma coisa a gente tem que ter certeza, as respostas que a gente precisa, e nós vamos tê-las, depende de que nós tenhamos o conhecimento para entender essas respostas. Vou comparar de novo. Quantas vezes a gente está num determinado grau na escola e quando vem um assunto, o professor explica de uma maneira que é mais rápida e faz, pô, menino, 5 anos atrás lá em tal série, era 2 folhas para responder essa questão. Mas é porque a gente está num nível melhor. E é isso o objetivo nosso. É que a gente a cada dia seja melhor do que o dia anterior. E para isso a gente precisa internalizar dentro de nós uma coisa de que todos nós trazemos. Chama-se fé. Nós precisamos ter, nós precisamos acreditar, nós precisamos ter a confiança. Não é crer, é fé. Porque crer, a gente crê agora, amanhã eu já tenho escrito e tudo. Veio outro, mudou e eu já mudei meu pensamento. Mas é a gente acreditar que nós podemos tudo, que nós sempre podemos galgar maior espaço, crescer mais. E é interessante que esse crescimento que Deus quer, que nós sejamos felizes, desde que a gente cresça, mas que a gente não machuque, não ofenda, não agrida o outro. A gente pode tudo. É o nosso livre-arbítrio da gente trabalhar como a gente queira, meus irmãos. Então, não percam a fé. E segundo, a manutenção dessa fé se faz, como eu disse, com os pequenos atos de caridade do dia a dia. E, principalmente, com aquele combustível que a gente tem que ter, tal qual um carro abastece o tanque, que chama-se oração. Meus irmãos, a gente precisa orar pela manhã e pela noite. É uma maneira, cada um ore da maneira que lhe aprouver, desde que seja com sinceridade. Jesus nos ensinou o Pai Nosso, mas faça a oração que você queira, ou simplesmente entabule uma conversa sincera com Deus, acerca do seu dia, acerca dos seus problemas, das suas dificuldades. Eu lhe garanto, baseado em nós sermos filhos de Deus, que a resposta vai chegar. Pode não ser a resposta que a gente quer, mas com certeza é a resposta que é melhor para a gente. Então, gente, com essas palavras maravilhosas de Wagner, vamos refletir hoje, colocar a cabecinha no travesseiro, refletir um pouquinho sobre isso. Essa live fica salva, né? Fica salva no Instagram, a gente vai também colocar no YouTube, no Facebook do GESA, para vocês assistirem novamente, reverem. É importante esses esclarecimentos, né? Como ele falou, mantenhamos a fé.
Esse momento precisa da nossa tranquilidade. Então, uma boa noite para vocês. Na próxima sexta estaremos aqui de novo. Vocês podem estar sugerindo temas, né? A gente está acompanhando. Por favor, contem com a gente, tá bom? Uma boa noite Boa a todos, noite um para todos excelente final de semana. vocês. Agradeço a oportunidade e confiança. Fiquem em paz. Fiquemos Tudo em de bom, paz, então. Adriana, para você. Obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos, Beijo Wagner. para Tudo de todos. bom. Tchau. Beijo. Valeu. Beijo. Tchau.